oramos, Senhor, porque esse projeto nasceu no Teu coração, Senhor. Meu Deus, e a Tua palavra diz, Senhor, que nós precisamos do Teu conhecimento, Pai. Por isso que a Tua palavra diz, chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Meu Deus, derrama, Senhor, de cada um a capacidade, Senhor, para ensinar, para trazer o conhecimento do alto, para trazer aquilo que o Senhor colocou no coração desse presbitério, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este curso. Cada irmão que está aqui presente, cada irmão que tirou um tempo, que veio da Tua casa, da casa dele para aprender um pouco de Ti, meu Deus. Meu Deus, que nós venhamos a ser perseverantes, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, e reproduzir e trazer a outras pessoas esse mesmo evangelho que cura, que salva, que liberta e que mostra a glória de Deus para as nações. Meu Deus, abençoa desde já esse ministério, Senhor. Tudo aquilo que a gente está plantando, meu Deus. Tudo aquilo que a gente está semeando, meu Pai. Nós queremos que semeamos num terreno fértil, Pai. E nós queremos, Senhor, ver a colheita de Ti, Pai, para esta igreja. Meu Deus, vai repreendendo toda a obra do inimigo, Senhor. Tudo aquilo que muitas vezes tem tentado minar a nossa fé, tem tentado minar as nossas forças, tem tentado nos desviar do foco. Meu Deus, nós queremos viver um tempo novo, nós queremos viver um vinho novo, nós queremos viver debaixo de uma nova direção que vem de Ti, Pai. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, nós prossigamos rumo ao alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim como Jesus crescia em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens, meu Deus, que cada pessoa que entrou por essas portas venha crescer, Senhor, diante de Deus, diante dos homens, com sabedoria, com entendimento, com graça, porque é isso que você tem para a Tua igreja. Oh, meu Pai, muito obrigado nesta noite, Senhor. Nós, Senhor, nos subjugamos diante de Ti, Pai. Nós nos humilhamos na Tua presença, para que o Senhor cresça cada dia nas nossas vidas. Nós Te pedimos tudo isso, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pastor Cláudio está com a palavra aí. Glória a Deus. Pai, Senhor, para a amada igreja. Irmãos, uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui diante desse seleto auditório. E eu confesso aos irmãos que eu estou vendo aqui, irmãos, irmãs, senhor, senhora, jovens, pessoas mais maduras, todos sedentos de estar envolvidos com as coisas de Deus. E isso é uma honra muito grande, um privilégio muito grande para nós que estamos aqui. E eu quero dizer que Deus vai honrar a cada um de vocês, dando graça, força, sabedoria, a unção de Deus, a graça de Deus, o renovo de Deus na vida de vocês, amém? Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas bem grande para a honra e glória do nome do Senhor, porque tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele, amém, irmãos? Tudo é para o Senhor. E outra coisa, tudo que nós fazemos aqui é para a glória do Senhor, mas o nosso alvo são vocês. A igreja é feita de pessoas para pessoas. Depois de Deus, as pessoas mais importantes aqui são vocês, a igreja do Senhor. A noiva do Cordeiro, a coluna e baluarte da verdade. Então Deus quer levantar aqui neste lugar pessoas capacitadas para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas, amém? Primeiro, antes de começar a aula propriamente dita, dentro do nosso tema, eu queria te fazer alguns esclarecimentos. Primeira coisa, alguém pode imaginar, quando pensa em grupo familiar, pensa logo em visão celular, não é isso? Quem aqui já foi de uma igreja de visão celular? Então você já conhece, tá? Então eu quero dizer para vocês que nós não estamos implantando a visão celular aqui na comunidade cristã Nova Geração. Mas eu quero esclarecer para vocês o seguinte, o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 21? Quem lembra? 1 Tessalonicenses 5, 21, diz assim, examinai tudo e reter o que é bom. Tá ok? É lógico que todas as igrejas que têm a visão celular têm uma expertise em célula, em pequeno grupo, em grupo familiar, tem vários nomes. Aqui nós vamos implantar a rede familiar. E é lógico que nós vamos pegar muitos princípios, muitos ensinamentos
das igrejas que tiveram visão celular. Esclarecendo, primeira coisa, ninguém é obrigado a abrir grupo na sua casa. Quem quiser abrir grupo na sua casa, não vai ficar com a faca no pescoço, que tem que crescer rápido, não vai ter isso aqui. O que a gente pede? Que os irmãos orem, peçam a unção de Deus sobre vossas vidas. Porque, irmãos, o que a gente entende? Isso aqui que Deus nos deu, essa oportunidade, de até sair a vacina, porque enquanto não sair a vacina, não vai ter grupo familiar. A gente vai estar aqui em treinamento, nos capacitando para exercer a obra do Senhor. Ok? E mesmo depois que tiver implantado os grupos nos lares, tiver a liderança, tiver um anfitrião, tiver toda a coordenação, a gente não vai falar assim, vocês têm que crescer, porque todo crescimento rápido é inchaço. E nós não queremos inchaço, nós queremos um crescimento consistente. E eu louvo a Deus que já tem um mês mais ou menos que eu estou frequentando aqui, eu tenho visto esse crescimento consistente aqui na casa do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. Né? Em todos os trabalhos, em todas as coisas, a gente tem visto isso. Tá ok? Outra coisa que eu queria deixar bem claro para os irmãos, a função, a missão do curso não é dar título para ninguém. O que a gente quer, irmãos? Que cada um de vocês descubra a sua função dentro do corpo, dentro da igreja. Então, as igrejas evangélicas hoje, a gente vai estar falando sobre isso, da importância da igreja, que a gente vai falar aqui durante o curso, que o Senhor Jesus, o habitat, ele trabalhava, era natural trabalhar nas casas das pessoas. Seja ela de quem for, era um lugar que ele gostava de estar. E de pregar, ele gostava de ficar junto com as pessoas dentro da casa delas. A gente vai ver que a casa, no livro de Atos, teve um papel preponderante, ok? No desenvolvimento da igreja, no crescimento da igreja, na expansão da igreja. O fator casa foi essencial. Mas o que aconteceu? No decorrer dos tempos, a igreja saiu das casas, porque cresceu muito e passou a se reunir o quê? Em templos. A gente vai ver aqui nas aulas que no quarto século, o imperador Constantino pegou a igreja, ele era o imperador romano e tornou a igreja oficial do Estado. E junto com isso veio um monte de coisa ruim. Veio o paganismo, veio a misturada, e outra coisa, veio os cargos hierárquicos dentro da igreja. Naquela época, quem tinha um cargo hierárquico era como se fosse uma monarquia. Vocês estão entendendo isso? E por conta disso começou a ter o quê? Muita disputa dentro da igreja. Então o que eu quero que os irmãos entendam? A gente não está visando título. Eu fiquei sabendo recentemente que um irmão saiu da igreja porque ele estava almejando a ser diácono, e não queria ser obreiro. Então eu não vou ser mais da igreja, vou sair da igreja. Imagina um absurdo desse. Então as pessoas visam título. Diácono, presbítero, pastor. Então a nossa função aqui é formar líderes, não é título, é função. Então eu quero que os irmãos sempre vão ver isso dentro de mim, que todos nós temos uma função dentro da igreja. Todos nós, do mais simples até o mais rebuscado, tem uma função dentro da igreja. E a Bíblia é muito clara quando ela fala que as coisas mais humildes, elas são as mais necessárias dentro da igreja. Tá? Então, eu quero que os irmãos entendam sempre isso nas suas cabeças. Tá? O grupo familiar vai eliminar o culto aqui na igreja? Não, é o contrário. O que a gente quer é exatamente isso aqui, ó. Que as reuniões daqui na igreja sejam fortalecidas, sejam com pessoas cheias do Espírito Santo. Que a visão do grupo familiar é que a sua casa seja uma extensão da igreja. Então a gente vai falar muito sobre a capacitação do líder, do anfitrião, a questão de quê? Do amor. Tudo que a gente vai fazer aqui, irmãos, é através da fé. Os irmãos estão aqui pela fé. É pela fé, é pela obediência, é pela dependência de Deus. É querendo dar glória a Deus. É querendo exercer a sua função e o seu papel dentro da igreja. Então a gente não vai acabar com os cultos aqui na igreja, não. Vai fortalecer eles. Quem sabe qual é a maior igreja do mundo? Quem sabe?
Qual é a maior igreja do mundo? Pode falar. Hã? Não entendi. Não, estou falando igreja de verdade mesmo. Igreja evangélica. Isso. Qual é o nome da igreja? Igreja do Evangelho Pleno, do pastor Paul Yong-Chu ou David Yong-Chu. Quem já ouviu falar do pastor Paul Yong-Chu? É a maior igreja do mundo. Tá? Hoje o pastor Paul Yong-Chu já passou a direção da igreja para o seu sucessor, mas a igreja nasceu na década de 60, lá na Coreia do Sul, e a forma deles trabalhar era o quê? Grupos familiares. Grupos familiares. Quantos membros você acha que essa igreja tem hoje lá? Em 2020? Quem chuta aí um número aí? 1 milhão de membros. 1 milhão. 1 milhão de membros. Tá ok? Uma igreja só lá na Coreia do Sul, 1 milhão de membros. Sabe quantas pessoas participam do culto lá no domingo? Nessa igreja lá na Coreia do Sul? 230 mil pessoas por domingo. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? 230 mil pessoas. Então, irmãos, quando eu olho para a igreja aqui, comunidade cristã, nova geração, a visão e a palavra profética que eu tenho para esta igreja é o quê? Crescimento. Crescimento. Quem vai ser o canal para essa igreja crescer? Mas você está sonhando alto demais. É exatamente isso. É crescimento, é expansão. E aí quando eu peguei aqui a apostila e vi aqui, primeiro módulo, liderança, o módulo 10, liderança multiplicadora. Multiplicação é exatamente isso, é um crescimento exponencial. Exponencial. 2 vezes 2 é quanto? 4 vezes 4? Quanto é 4 vezes 4? 16. E é o crescimento exponencial que a gente tem que ter essa visão. O que eu quero que vocês entendam, irmãos? Que Deus vai pegar pessoas comuns como nós e vai fazer coisas incomuns. Amém? Amém? Repita comigo. Deus vai usar pessoas comuns como eu para fazer coisas incomuns. Então, irmãos, sabe quantas pessoas tem aqui no Sol Nascente? Segundo o último censo, no ano de 2020, a Codeplan fez um censo. Quantas mil pessoas você acha que moram aqui no Sol Nascente? 95 mil pessoas só. E aí, naquele dia que a gente foi fazer o evangelismo, a gente andou, e a gente não pensava que não ia terminar o Sol Nascente. Enorme essa cidade aqui. E só tem 95 mil pessoas. Vocês estão entendendo o desafio que a gente tem? Lá na Coreia do Sul, num domingo, a igreja gigantesca, a mega igreja, recebe 230 mil. Aqui no Sol Nascente todinho, tem 95 mil pessoas. Então, queridos, se eles conseguem colocar 230 mil pessoas numa igreja, 95 mil para nós é moleza. É ou não é? É mole. Mas ria, dando glória a Deus, não é duvidando não. É essa visão que a gente tem que ter da igreja, irmãos. Então, irmãos, a igreja, quando Deus chamou aqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos, e implantou a igreja, e ali no dia de Pentecostes, 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, quando teve a inauguração da igreja. Em menos de 2 séculos, todo mundo civilizado estava evangelizado. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer através de nós. É alcançar outras vidas, é uma igreja multiplicadora, ok? Outra coisa que eu queria falar com vocês viram aqui essa organização, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, da irmã Ana Cláudia, do pastor Gilberto, dos irmãos que estiveram envolvidos aqui na preparação dessa aula, igual eles falaram, dá trabalho. Então é por isso, irmãos, que os irmãos têm que entender que no sistema aqui tem que ter comando. Tem que ter um comando único.
tem que ter um comando unificado, na pessoa do pastor presidente, na pessoa do pastor vice-presidente, que é o pastor Edivandes. Então tem que ter um comando na pessoa dos obreiros, dos outros pastores, do evangelista, dos presbíteros, dos diáconos, dos obreiros. Tem que ter um comando, esse comando tem que ser unificado, ok? A nossa linguagem tem que ser a mesma linguagem, nós temos que falar a mesma língua. Ah, mas é novo, eu nunca trabalhei com grupo familiar, é novo, mas a partir de agora eu quero que vocês tenham isso implantado no coração e na mente de vocês. É um novo tempo na igreja. Deus está colocando um novo tempo para vocês, e dentro desse novo tempo, dessa nova, a gente fala assim, não é estratégia de crescimento. A gente entende que é um direcionamento do Senhor. Amém? A gente quer o crescimento, entenda bem. Ele vai vir, mas é tudo debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Tem o comando formado por homens? Tem. Tem o Apolo, tem o Paulo, tem o Cefas dentro da igreja, todos têm aqui. São funções aqui. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus que dá o crescimento. Por mais esperto, por mais que eu me ache que eu tenho dom, talento, que eu seja, não adianta. Se eu não tiver a aprovação de Deus, a unção de Deus na minha vida, a direção do Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer, a gente vai estar esmurrando o vento. Então a gente precisa de quê? De depender de Deus. Na dependência de Deus a gente precisa de quê? De oração. Muita oração. Muita oração, irmãos. Não adianta a gente querer pensar que vai vir crescimento, fortalecimento na igreja, que os grupos familiares vai ser uma bênção, que vai ter uma explosão de crescimento. Não. Se não tiver oração e uma total dependência de Deus, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá? Então a gente tem que ter um padrão de ação, a gente tem que ter alcance de controle. O que é isso? A gente vai ver aqui que os grupos, a gente vai ver a definição aqui de grupos familiares. Vamos já ver aí a definição de grupo familiar. É o tópico 1.1.1. O que é um grupo familiar? O que é um grupo familiar? Pequenos grupos, grupos pequenos, grupos familiares, coinonias, células, culto nos lares, igreja nos lares, classes, são vários nomes, mas o que é isso? Então, o conceito da Roberta Ostenes, ela fala assim, o grupo é um grupo cristão pequeno. Grupo cristão pequeno é uma reunião intencional de 5 a 20 pessoas, face a face, ou seja, presencial, ok? Em base regular, ou num lugar certo, tá? Em horário determinado, com um propósito comum de descobrir e crescer nas possibilidades de uma vida abundante em Cristo. Amém? Então é isso que é grupo familiar, é um lugar onde você vai crescer em todos os aspectos da sua vida, emocional, espiritual, você vai desenvolver habilidades, você vai sentir parte do grupo. Grupo familiar, irmãos, o que não é grupo familiar? Grupo familiar não é reunião de oração. Ok? Vai ter oração na reunião? É lógico que vai ter oração. Grupo familiar não é só estudo bíblico, não é só estudo bíblico. Não é terapia emocional, não é para você chegar lá e despejar os seus problemas. Vai ter esse momento? Vai ter. Mas não é isso, o grupo familiar é um conjunto de todas essas coisas. Tá ok? Os irmãos estão entendendo isso? Tá? Então, o grupo familiar é um lugar onde você vai desenvolver principalmente o quê? Relacionamentos. Primeiro com Deus e depois com os seus irmãos. O relacionamento que vocês vão ver que os irmãos lá na igreja do Novo Testamento, a gente vai ler os versículos aqui. Eu já queria que vocês abrissem aí, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. A gente vai ler muito a Bíblia. A base de tudo que a gente vai fazer tem que ser, já escaneou ele, vai estar sendo disponibilizado nos grupos em PDF, para os irmãos estarem lendo este livro. A nossa próxima aula, por exemplo, vai ser no capítulo 2 do livro. Ok? É o capítulo 2. Estabelecendo uma rede familiar. Estabelecendo um grupo familiar. Então, hoje a gente vai tentar ver qual que é a base bíblica de tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, em nome de Jesus. Ok? Então, quando eu falei do controle de alcance, é exatamente isso.
Jesus tinha quantos discípulos? 12. Ele era um mestre por excelência, ele era Deus. Ele poderia ensinar o tanto de pessoas que ele quisesse? Poderia. Mas humanamente falando, ele entendia que 12 era um número ideal para ele controlar. É o alcance de controle. Então, qual é o tamanho ideal? Ele falou aqui de 5 a 20 pessoas num grupo familiar. Mas qual que é o ideal? De 10 a 12. Você trabalhar de 10 a 12 pessoas dentro de um grupo. Ok? Querendo Deus, a gente vai ter grupos que vai crescer, que não vai caber dentro da garagem ou dentro da casa do irmão. O que a gente vai fazer? Quando chegar nesse ponto, o que é uma célula? É um organismo vivo, que cresce. Todo organismo vivo, saudável, cresce, desenvolve, se aprimora. Então, o que acontece? Quando ficar grande o grupo, a gente vai dividir. É exatamente por isso, dentro do grupo, sempre vai ter o quê? O líder e o co-líder. O co-líder vai ser o aprendiz da liderança. Porque na hora que precisar de dividir o grupo, o co-líder já vai ter que estar pronto para assumir o outro grupo. Os grupos familiares, irmãos, é um lugar de desenvolvimento, de aprendizado, de treinamento, de desenvolvimento dos nossos dons espirituais, dos nossos talentos, daquilo que a gente gosta de fazer. Ok? Outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês antes de aprofundar mais aqui. Qual que é a visão que Deus tem colocado para nós, irmãos? Que nós temos que investir as nossas vidas integralmente aos pés da cruz. É exatamente isso que vocês estão fazendo aqui hoje à noite. Numa plena quinta-feira à noite, muitos trabalharam, muitos estudaram, muitos arrumaram casa, mas vocês estão fazendo o quê? Estão depositando as suas vidas ao pé da cruz. E falando, eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, capacita-me, me dá graça, me dá força, me dá sabedoria, para eu ser um instrumento nas suas mãos. Ok? Então, todo caroço de milho para formar um pé bonito de espiga, ele tem que cair no chão e ele tem que o quê? Morrer. Então, morrer para as nossas vontades, morrer para aquilo que eu penso, o que eu acho. Então, eu tenho que mortificar o meu eu, a minha carne, todos os dias e ficar totalmente humilde na presença do Senhor. É por isso que eu falo da questão da ausência, do alcance de controle. Ok? Outra coisa que a gente tem que entender também, irmãos, que nós dependemos totalmente da unção do Senhor. Deus vai nos formar, fazer de nós árvores. Lá no Salmo 1, eu quero ler primeiro aqui o Atos 2, 46, que fala bem assim, olha só como que era a igreja. Fala bem assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de cá em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, irmãos, duas coisas que a gente tem que ter para ver Deus nos usando, para ver a igreja crescer: alegria e singeleza de coração. Ninguém pode fazer a obra do Senhor por obrigação. Você não está aqui obrigado, você tem que estar aqui com uma alegria. Se você não está alegre ainda, irmãos, peça a Deus que Deus vai derramar alegria no seu coração. Deus vai derramar renovo no seu coração. Deus vai derramar exultação no coração de vocês. E o que é singeleza de coração? Simplicidade. Com o coração desarmado. Quando a gente pensa em singeleza de coração, a gente pensa logo no novo convertido, que está ali no primeiro amor. O novo convertido, quando ele está no primeiro amor, ele quer estar todo dia na igreja. Ele quer participar de tudo, ele quer comer a Bíblia, ele quer orar, ele quer se envolver com as coisas do Senhor. Aí, infelizmente, com o tempo vai passando, ele vai ficando maceteado. Vai se achando um sabichão. Vai pensando que não precisa de mais ninguém, não precisa de orientação, não precisa de estar na igreja. Eu já sou autossuficiente. Vocês estão entendendo? Então, o que Deus quer de nós? Que a gente seja sempre o primeiro amor. Aquele primeiro amor, que a gente volte ao primeiro amor daquele que, quando a gente aceitou Jesus. Amém? Isso que é singeleza de coração. E lá no Salmo 1, no capítulo 1, no verso 3, a palavra de Deus fala que nós seremos como árvores frondosas,
junto ao ribeiro. Então, cada um de nós, irmãos, vamos ser uma árvore frondosa, onde as pessoas virão e ficarão debaixo da nossa sombra. Tá? Olha só que é uma promessa de Deus para esta igreja aqui, para cada um de vocês. Eu quero que vocês recebam essa palavra no espírito de vocês. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Amém, irmãos? Junto ao ribeiro de água, nunca vai ter sede. Qual é esse ribeiro de águas? É o Espírito Santo dentro de vocês. É o Espírito Santo derramado no coração de vocês. Aquele que crê em mim, diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí no versículo seguinte ele explica assim o Evangelho de João. E ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que não havia sido derramado ainda, mas que eles haveriam de receber. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo na sua vida? Quantos aqui, irmãos? Os que não levantaram a mão não têm o Espírito Santo? Todos têm o Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus, que você nasce de novo, que o seu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. E é esse Espírito Santo que tem que ser uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E fala bem assim, ó, e a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Quantos querem prosperar aqui, irmãos? Esta igreja aqui, ela vai prosperar. Essa igreja aqui, ela vai crescer, ela vai avançar. Aliás, ela já está prosperando, ela já está avançando. Para a honra e glória do nome do Senhor. Por que você fala isso? Isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de prosperidade, de avanço, de crescimento, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus, ok? Já falamos da questão da função e do título, não fique precisando de título, irmãos. Todo mundo aqui, o pastor Gil já falou aqui, ó. O que ele quer? Ele quer honrar todas as pessoas que trabalhavam aqui durante 18 anos. E ele vai honrar. Mas não fique focado em título, não fique focado em título. Fique focado em exercer a sua função e o seu chamado dentro do corpo. Lá em Romanos 12, quando você lê Romanos 12, você vai ver que a igreja é um organismo, mas ela é também uma organização. Mas eu quero focar no organismo, no nosso corpo, e Paulo usa muito o exemplo do corpo. E ele fala bem assim, ó, porque eu sou mão e não sou olho, não faço parte do corpo. Porque eu sou pé e não sou ouvido, por isso eu não faço parte do corpo. E ele fala que os órgãos menos nobres são os mais importantes. É isso que nós queremos. Nós temos que entender a função, a nossa função no corpo. Eu sei qual é a minha função dentro do corpo. Que quando eu descubro a minha função, o meu chamado dentro do corpo, eu vou fazer o quê? Eu vou me aprimorar, me capacitar dentro daquilo que eu sei que é o meu chamado dentro do corpo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então é isso que a gente quer fazer com vocês. Aprimorar vocês, treinar vocês, enviar vocês. E com certeza, se a gente fazer isso com efetividade, da maneira certa, da maneira bíblica, não tem como dar errado. Não tem como não dar fruto. Se a gente fizer debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo da dependência de Deus, debaixo da palavra de Deus, não tem como dar errado. Essa foi a luta de Paulo em todas as igrejas. Abram comigo em 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 15. Se você tem a sua Bíblia aí no seu celular, pode ligar ela aí, usar o seu celular. Capítulo 4, verso 15. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Porque tudo isso é por amor de vós. Amém, irmãos? Tudo isso aqui, irmãos, é por amor de vocês. Qual é o objetivo dessa igreja? É você. Qual é o alvo do amor e da graça de Deus dessa igreja? Somos eu e você. Tudo que Deus faz aqui na terra é visando eu e você, visando o nosso bem, visando o nosso crescimento,
visando nossa saúde física, visando nossa saúde emocional, mental, espiritual. Tudo o que Deus quer é que nós sejamos uma igreja saudável, tá? Para que a graça, fala assim, ó, multiplicada, repita comigo, multiplicada por meio de muitos, se torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós entendemos isso aqui, que tudo é por meio do amor e da graça de Deus em nossas vidas, vai ser a graça do Senhor, vai ser multiplicada através de quem? Através da igreja, que somos eu e você. E o que vai acontecer? O que vai redundar isso aí? A glória do nome do Senhor. Vai redundar em ações de graça. E é isso que a gente quer. Para terminar essa primeira parte introdutória aqui, ó. Que eu quero que vocês entendam. Jesus falou certa vez assim, ó. Todo reino dividido não subsistirá. Então, irmãos, toda divisão, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo fala para a igreja de Coríntios, que era uma igreja grande, é uma igreja boa, mas era uma igreja extremamente problemática. E ele fala que ele não pôde falar a ele como pessoas espirituais, porque dentro da igreja tinha o quê? Dissensão. Dentro da igreja tinha divisão. Dentro da igreja tinha o quê? Tinha disputa por posições, por poder, por influência. Ok? Então, olha só o que Paulo fala bem aqui, ó. No verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um. Conforme o que o Senhor deu a cada um. Foi o Senhor que formou Paulo, foi o Senhor que formou Apolo, ok? E fala bem assim, ó, verso 6, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Porque nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um se receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho. Aí é o ponto mais importante que eu quero que vocês entendam. A função de cada um de nós aqui, ó. Fala assim, ó, porque nós somos o quê? No verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, todos nós aqui, irmãos, somos cooperadores da obra de Deus. Todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei falar na frente, eu não gosto de microfone. Você tem uma função no corpo de Cristo. Seja de ser intercessora, seja de ser adoradora, você gosta de visitar, você gosta de aconselhar. Você não precisa de estar com o microfone na mão para ser usado por Deus. Outra mentira que o diabo colocou no meio da igreja é que só é importante quem está com o microfone. Mentira. Então, irmãos, os pastores aqui não é nada. Os pastores têm que entender que nós somos servos. Servos, tá? Nós somos servos. E eu quero dizer isso aqui para os irmãos. Nós temos que colocar no nosso coração que a liderança que eu conheço, que nós queremos formar vocês como líderes de grupos familiares, como os pastores, nós que temos que dar estrutura para vocês trabalhar. Ok? O que é o líder? O que é o verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que se curva, que se abaixa, para as pessoas caminharem por cima dele. Nós temos que ser o quê? Uma ponte para o sucesso de vocês. Nós aqui, veio os 4 aqui na frente, não foi? Ó, bonito, não é isso? Nós temos que ser os mais humildes, nós temos que ser um modelo, nós temos que ser o exemplo em tudo que a gente for fazer, em tudo. E nós temos que ser o quê? Pontes por onde vocês vão caminhar em cima e vocês vão alcançar lugares maiores do que o nosso. Assim como você trabalha, quem que é pai e mãe aqui? O sonho de cada pai e cada mãe aqui é o quê? Que seu filho estude, que seu filho se forme, que seu filho tenha um bom emprego e que seu filho ganhe mais do que você, é ou não é?
Então é exatamente esta a função do líder aqui dentro da igreja. Tá? Quem quer ser líder, seja servo de todos. Trabalhe mais, se esforce mais, dê mais gás, dê mais sangue. E é isso que a gente quer formar e inculcar no coração de vocês. Que você vai ser um instrumento de Deus para levantar o caído, para levantar o desanimado, para levantar aquele que está desiludido. Então, no decorrer da nossa vida cristã, quantas desilusões nós já passamos, quantas decepções nós já passamos com pastores, com líderes, com membros, mas não é essa a função do líder. A função do líder é dar suporte para vocês exercerem o ministério de vocês, ok? É exatamente isso que a irmã Ana Cláudia, mas o pastor Gilberto fez. O que eles fizeram? Passaram um dia preparando a pastinha, imprimiram as apostilas, colocaram um lápis, a caneta, a borracha, o apontador aí dentro da pasta, e deu prontinho para vocês. Vocês estão entendendo a função do líder? É exatamente isso que o líder tem que fazer, dar condições para a igreja se desenvolver. Amém? E todos nós temos que ter isso dentro dos nossos corações. Amém? Outra coisa interessante que eu quero falar para vocês aqui, antes da gente entrar mesmo, que nós temos que ser fundamento, e fala, irmãos, lá de Hebreus 3, Hebreus 13, 7, igual já falei, orai pelos vossos pastores, porque ele cuida de vocês, cuida da alma de vocês. Observai a vida deles. Então, primeira coisa, todas as pessoas que voluntariamente, não é obrigado, é com consentimento da família que recebeu um grupo familiar. Eu gosto sempre de usar aquela palavra da arca na casa de Obed-Edom. Então eu quero declarar na vida de todos vocês, que vão receber um grupo familiar, uma rede familiar na sua casa, é como se a arca do Senhor estivesse na casa de vocês. E eu quero declarar que a sua casa vai ser abençoada sim, a prosperidade do Senhor vai vir sim sobre a sua casa, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a direção do Senhor vai estar sobre a sua casa, porque você está recebendo o Israel espiritual de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua casa. Amém, irmãos? É um privilégio, vai ser uma honra, mas é voluntário. Ah, pastor, mas eu não quero ser líder de grupo, eu não me sinto preparado. Você vai ter uma função, que não seja líder, mas você tem uma função dentro do corpo do Senhor, ok? Mas os que se propuserem a ser líderes, tem que ser modelo, tem que ser exemplo. Um exemplo aqui, se você vai receber um grupo familiar na sua casa, vai convidar os vizinhos para ouvir o evangelho na sua casa, vai convidar os seus colegas de trabalho para participar do grupo familiar, vai para fazer uma visita na sua casa no dia que tem um grupo familiar, vai visitar, vai pedir uns parentes seu, que não é crente, para vir no seu grupo familiar, e aí ele vai, o vizinho vai, aí no outro dia, ele escuta uma gritaria de brigaiada dentro da sua casa. E aí? Você discutindo alto lá com a mulher, batendo, gritando, jogando panela, espancando o menino, e aquela furdunça dentro da casa. O que é isso? É escândalo. Então tem que ser modelo, o líder tem que ser modelo, o anfitrião tem que ser modelo, os componentes do grupo, do familiar tem que ser modelo para os seus vizinhos, para a sua vizinhança, para os seus parentes. Então os irmãos vão ver que é algo muito sério, ok? Então tá bom, vamos entrar aqui então, falar da casa. Então, irmãos, a casa, a gente vê aí na apostila, aí no primeiro parágrafo, a casa, como vimos, foi um dos cenários mais usados por Jesus e por seus discípulos, e muitas pessoas receberam Jesus e os discípulos em suas casas, e muitas casas foram convertidas ao Evangelho. Aí ele cita o grande exemplo, todo mundo já ouviu falar de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um corrupto, era um funcionário do Império Romano que cobrava impostos extorsivos da nação de Israel. Ele era odiado, e ele tinha muita vantagem financeira por causa disso e se tornou rico. Até que um dia ele conheceu Jesus. E Jesus falou assim: Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou pousar na tua
Onde, irmãos? Casa, olha só o ambiente de milagre, o ambiente de mover de Deus, a casa de Zaqueu. E ali ele ouviu o evangelho, se converteu, e ele falou bem assim, ó, qual foi a prova que Zaqueu se converteu? Eu vou dar, quantas vezes mais? 3 vezes mais aquilo que eu defraudei alguém. E a salvação entrou naquela casa. Outro exemplo, quero que vocês abrem no livro de Filemon. Filemon é um livro que só tem um capítulo. Está lá no finalzinho do Novo Testamento, depois de Timóteo, depois de Tito, antes de Hebreus, Filemon. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Paulo, Filemon, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, o nosso, o que, irmãos? Cooperador, olha só, cooperador. Não é o nosso pastor, não é o nosso presbítero, não é o nosso bispo, não é o nosso apóstolo, é o nosso cooperador. Olha que honra, cooperador. Função, cooperador. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, o nosso companheiro. E a igreja que está em, onde, irmãos? Em sua casa. Vocês estão vendo como que era natural ter as reuniões nas casas? Por quê, irmãos? O templo, ele não estava preparado para receber aquele crescimento espantoso que a igreja estava recebendo. Então, o que eles fizeram? O que Paulo fez? O que Jesus fez? Ia para as casas das pessoas. A casa era um lugar de reunião, de adoração. O grego para casa aqui é oikos. E quando fala lá oikos, ele tinha um chefe da casa, tinha a esposa, eu acho que essa Áfia aqui era a esposa, tá? E tinha os amigos também, os escravos. As pessoas que eram escravos dentro da casa, que trabalhavam na casa, fazia parte do oikos. Então, era uma unidade básica da sociedade. E Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele percebeu isso. Que ele não ia conseguir alcançar as pessoas no templo, porque no templo também já tinha aquela disputa política lá dos fariseus, saduceus, disputa por poder político conchavado com o Império Romano. Tinha tudo que de errado já tinha dentro dos templos lá de Jerusalém, tá? Então ele notou que da casa seria um ambiente mais propício para as pessoas se desenvolverem e crescerem na palavra, crescerem na oração, crescerem na comunhão e no partir do pão. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Então até hoje a igreja é assim. A gente vem para o culto, a gente se alegra, ouve a palavra de Deus, tem louvor, tem adoração, mas depois do culto o que acontece? Cada um pega a sua Bíblia e vai embora para casa. Então, dificilmente a gente vai desenvolver relacionamentos dentro da casa do Senhor, ok? O que acontece, irmãos? A gente vai ler apenas mais alguns versículos aqui, para os irmãos entenderem, primeira parte aqui, como Jesus estava dentro das casas, ok? Então, eu quero que os irmãos abram aí rapidamente em Mateus 9, 10. Nós vamos só ler esses versículos, e a semana que vem a gente vai destrinchar mais e vai continuar. Então, a gente vai falar aqui sobre as decisões importantes do funcionamento dos grupos familiares, tá? E a gente vai falar também sobre o porquê o grupo familiar é tão importante. Semana que vem a gente vai trazer uma base bíblica de tudo isso que a gente está falando, tá? Vai estar discutindo sobre isso que a gente vai estar lendo. Então, a gente vai ler alguns versículos aqui que vai falar sobre isso. Eu queria que alguém lesse para mim bem alto, Mateus 9, 10. Pastor Edvandes, nos ajuda com o microfone aí, por favor. Mateus 9, 10. Quem tiver com o celular e já tiver achado, já pode ler. Quem quer ler? Quem pode ler? Mateus 9, 10. Outro já abre na sequência aí, Marcos 14, 13. 14, 3. Pode ler. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Você está vendo, irmãos? Jesus estava em casa, sentado à mesa. Quem chegou lá? Publicanos, pessoas iguais
a Zaqueu, que era funcionários do Estado romano, que era odiado pelo povo de Israel, e pecadores. Jesus fez acepção de pessoas? Não, ele recebeu graciosamente. Então entenda, as pessoas que tiver um grupo familiar na sua casa, ela pode receber pessoas de todos os tipos. Tá ok? Então Deus vai dar graça, sabedoria, direcionamento sobre a vida de vocês para alcançar essas vidas. Entenda, não vai ter só pessoa boazinha dentro da sua casa, vai ter pessoa complicada, problemática, com traumas emocionais, esquisita, machucada, violentada, decepcionada com algumas igrejas, decepcionada com o pastor, com a imagem totalmente distorcida do evangelho. Você vai ser um instrumento de Deus com amor, com carinho, com paciência, com graça de Deus, com unção de Deus, com sabedoria, para trazer essa pessoa de volta para o evangelho. Ok? Marcos 14, 3. Quem foi que abriu? Marcos 14, 3. Quem pode ler? Cledinho vai ler. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. O que significa isso, irmãos? Ele estava na casa de um leproso. Leproso, todo mundo sabe que era alguém rejeitado pela sociedade, mas Jesus estava lá na casa de Simão, leproso. E naquele lugar houve uma das situações mais maravilhosas na Bíblia, que foi um ato de quê? De adoração. Quando aquela mulher pegou aquilo de mais precioso que ela tinha, que valia um grande dinheiro, um vaso de alabastro, e derramou sobre Jesus, ela estava declarando o quê? A sua adoração a Deus. Ela estava glorificando a Deus. Tanto é que todo mundo ridicularizou ela, brigou com ela, mas Jesus falou assim, ó, ela vai ser lembrada onde for pregado esse evangelho. Então, irmãos, a casa, o grupo de oração, o grupo familiar, a rede familiar, também vai ser um lugar de adoração, onde o Senhor vai derramar a sua presença, o seu poder, a sua glória, e milagres irão acontecer, libertações vão acontecer, e o resultado de tudo isso é o quê? É que o nome do Senhor vai ser adorado e vai ser glorificado. Amém? Então, a semana que vem a gente vai continuar lendo, vai se aprofundar mais aqui, e a gente vai ver que isso está no coração de Deus. Ok? Isso está no coração, isso é de Deus. É da vontade de Deus. Primeiro, o crescimento da igreja. Depois, o treinamento de vocês. Até o dia que sair a vacina, a gente vai estar treinando com várias mensagens, com várias palestras, para vocês estarem se desenvolvendo no ministério, ok? Tudo com amor, com fé e com esperança. É isso que a gente tem que estar inculcado nos nossos corações, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua. Amém. Glória a Deus, aleluias. Obrigada, pastor Cláudio. Como o pastor Cláudio falou, nós estaremos passando para vocês. Eu até prefiro passar por e-mail, né? Eu vou tentar passar para o e-mail de todos vocês, para a gente não correr o risco de ter perdas. Mas a gente vai passar pelo e-mail e pelo WhatsApp o livro Igreja Doméstica, tá bom? O segundo capítulo será estudado na semana que vem. Eu gostaria de reforçar aquilo que o pastor Gilberto falou no início. Eu gostaria que você tirasse o seu crachá, pusesse com o seu nome para cima, dentro dessa pastinha, e devolvesse para nós com o apontador, a borracha, o lápis e a caneta. Por quê? Porque no final de semana nós vamos preparar o material de vocês para a próxima quinta-feira. E aí, quando for na quinta-feira, vai facilitar a entrega ali na porta. Tá? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer. Pastor Edvandes, a irmã Isa tem uma pergunta. É porque a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E aí a gente assana. Irmã Isa.
pegar e... O livro, não tá... Pode falar. O livro a gente pode pegar e levar na lan house para fazer outro? Para xerocar? A gente vai mandar, por isso que nós vamos mandar por e-mail, mas a gente vai mandar também, na sua próxima aula, a apostilhazinha com o segundo capítulo do livro, que será a matéria utilizada na próxima semana. Assim, você fica à vontade, se você quiser também imprimir, pode, mas a gente também vai disponibilizar para vocês. Tá bom? Mais alguma pergunta? Aqui, ó, quem vai? Senhor? O livro completo vai ser online, mas a matéria da próxima semana que a gente vai disponibilizar a Xerox, tá? O livro completo não vai ser entregue para vocês, somente online, digitalizado. E se alguém quer fazer alguma pergunta? Oi? Não entendi. Quer falar? Quem quer falar? Oi? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Levante a mão aí. Ah, tá. O pastor Cláudio está me falando aqui que vai concluir, traga na próxima semana essa apostila, porque nós vamos concluí-la na próxima semana. Amém? O que você falou, pastor Divantes? Vê se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos nos colocar de pé, por conta do horário. Oi? Pode levar. Aí só não esquecer de trazer na próxima aula, tá, irmão Carlos?